Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas. O Washington Fora de Horas a partir de Washington DC e já sabem, a partir dos nossos estúdios improvisados, uma vez que devido às restrições do coronavírus, temos que transmitir a partir de casa e não dos estúdios da VOA. Eu sou a Mayra de La Salete, hoje é dia 7 de dezembro. Hoje é segunda-feira, pelo que eu desejo o início de uma semana cheia de boa energia. E falando em boas energias, começamos o nosso Washington Fora de Horas com uma novidade, uma notícia fantástica para nós e que agradecemos muito. Começamos o dia sabendo que a Voz da América, voa em português, ganhou um prémio em Angola. Press Moda Angola Internacional, troféu, aliás, Ouro Negro, prémio atribuído à imprensa internacional que mais comunica o evento ao longo dos últimos 5 anos. E eu vou aqui aproveitar e desligar o meu WhatsApp. Vocês sabem que este som foi o som do WhatsApp, pelo que eu vou já desligar e peço desculpas por isto. Portanto, como eu dizia, começamos com uma ótima notícia. A Voz da América ganhou um prémio em Angola. Muito obrigada a toda a organização do Moda Angola. Parabéns para vocês, sucessos e obrigada em nome de toda a Voz da América por este prémio. Estamos ansiosos por ver o troféu e pelo que estamos mesmo muito, muito contentes com isto. Muito obrigada. Já aqui, pessoas ligadas a nós, e eu vou começar já a dizer os meus olás e bons dias. Narciso Miguel, Amedi das Neves, Rique Pires, Cajibanga, muito bom dia, boa tarde. Pois é, aqui é bom dia. Talvez de onde nos falam o Narciso e o Amedi já é boa tarde. Aliás, o Amedi está em São Tomé e Príncipe, que ele diz ali. Vou aproveitar também e fazer aqui a partilha do programa e convidar-vos a partilharem também. Pode ser? Muito obrigada por isto. E vamos já fazer aqui a partilha do programa, se for possível, para que mais gente possa ver o nosso Washington Fora de Horas, fora dos estúdios da Voz da América. E vamos já tirar aqui o som, portanto, vejo aqui bastante gente e vou partilhar também o programa na minha timeline. Portanto, vamos então às notícias que marcam este nosso dia 7 de dezembro. Estamos em contagem decrescente, eu não sei se há aí ansiedade em relação ao Natal, mas é inevitável, não é? Estamos em contagem decrescente para o Natal e em contagem decrescente também para o fim do ano, para dar as boas-vindas a 2021. Quem é que está ansioso, ansiosa aí desse lado? Partilhe comigo. Acho que todos nós queremos um ano novo urgentemente. Vamos então às notícias de hoje. Vamos começar com Angola. O Tribunal Constitucional que chumbou definitivamente a legalização do Partido do Renascimento Angola, Juntos por Angola, Servir Angola. O Para Já Servir Angola, organização política liderada por Abel Chivucovuco. O Tribunal Constitucional justificou a decisão no seu acórdão de 1 de dezembro pelo facto do processo de recurso a decisões anteriores semelhantes apresentado pela Comissão Instaladora, e eu cito, não suprir as insuficiências e apresentar alegações ambíguas. Fim de citação. O recurso contestava o despacho no mesmo sentido do Tribunal de 27 de agosto, o despacho do Tribunal que foi feito a 27 de agosto. E os juízes do acórdão escreveram, e eu cito, a recorrente com o presente recurso devia oferecer alegações de modo claro e objetivo e concluir de forma sintética pela indicação dos fundamentos porque pede a anulação da decisão recorrida. Fim de citação. E neste acórdão, os juízes também consideraram que, e eu cito, além do incumprimento do prazo legalmente fixado, 15 dias depois do prazo e sem qualquer justificação, o Para Já juntou alegações requeridas sem o aperfeiçoamento esperado, padecendo as mesmas de
certa clareza, objetividade e maior especificação. Fim de citação. E ainda no acórdão, e cito, assim, este tribunal não deixa de considerar que a grande maioria das alegações apresentadas não pode ser aproveitada, por um lado, por excesso de ambiguidade na forma como expôs os seus argumentos e, por outro, pelo facto das mesmas respeitarem a outras decisões. Reiterando, e os juízes ainda advertem que o reiterado pedido de inscrição do partido político visa induzir o Tribunal Constitucional em erro e propiciar a violação do princípio da legalidade constitucional. Fim de citação. O Tribunal Constitucional ainda afirma que as alegações que a Comissão Instaladora do para já diz estarem aperfeiçoadas são consideradas deficientes, imprecisas e não indicadoras do objeto do presente recurso. O Tribunal Constitucional lembra ainda que as suas decisões são de, e cito, cumprimento obrigatório de natureza definitiva e de força imperativa geral. Fim de citação. E que, no caso de processos de partidos políticos subscritos por grupos de cidadãos, e cito, somente decorridos 4 anos, os seus promotores podem solicitar nova legalização. Fim de citação. No passado dia 2 de dezembro, em conferência de imprensa em Luanda, Abel Chivucovuco mostrou-se confiante na legalização da sua organização, admitindo, no entanto, que, caso tal pretensão fosse negada, ele vai continuar a participar na vida política do país. Ele diz que o seu objetivo, na altura, ele dizia: o nosso objetivo é sentir Angola. Fim de citação. Teremos uma reportagem alargada na nossa emissão da rádio a partir das 18 horas de Angola. Temos também o texto com todos estes detalhes e meandros do Tribunal Constitucional na nossa página www.voaportugues.com, pelo que eu convido a ler atentamente este texto depois do programa terminar. E antes de passarmos à próxima notícia, eu vejo que já há aqui muita gente ligada a nós nesta segunda-feira. A pedra ignorada diz bom trabalho a toda a equipa. Muito obrigada em nome de toda a equipa. Vicente Chano fala-nos de Moçambique, em Cabo Delgado. Muito bem, vamos falar de Moçambique daqui a nada. E diga-nos, Vicente, como é que estão as coisas aí em Nairoto, Cabo Delgado. Alcides Gaeta Satuama, há muito tempo que eu não via o Alcides por aqui. Ele diz boa tarde a todos, a partir de Luanda. Fidalgo Onoana está em Tete, Moçambique. E Alfredo Kiala diz Mano Chivucovuco volta para a UNITA. Portanto, o Alfredo Kiala convida aqui a Abel Chivucovuco a regressar à UNITA. O Léo tem aqui uma mensagem muito grande. Bom início de semana a todos. Essa semana tem que ser bué fixe aos angolanos, mandingue nice aos moçambicanos, muito legal ou bacana aos brasileiros, muito fixe aos portugueses e ao resto dos cidadãos lusófonos. Eu acrescento aqui para os meus amigos santomenses, leve, não é? E da Guiné, eu não sei uma expressão da Guiné, pelo que peço que quem estiver aqui da Guiné deixe aqui uma expressão de semana boa, de semana sem problemas, que nós estamos aqui para aprender também. Temos Jorge Correia a partir de Bruxelas. Muito boa tarde já em Bruxelas. Vamos então continuar. Em Angola, os centros de acolhimento de crianças na província da Huila estão a viver dificuldades de quase tudo, agravadas com os efeitos do novo coronavírus, desde a alimentação e vestuário, passando pelas condições de acomodação. Os lares de acolhimento de menores dizem estar a enfrentar o pior momento dos últimos tempos, com impacto negativo na sua gestão. Na província da Huila há 6 lares de acolhimentos com dezenas de crianças dos 0 aos 17 anos de idade. Lucas Elias, chefe do Departamento de Ação Social do Gabinete Provincial de Ação Social e Igualdade de Género, admite dificuldades de gestão dos centros de acolhimento no contexto atual. Por seu lado, Anderson Costa, responsável do denominado Centro Evangélico Criança Feliz no Lubango, para lá das dificuldades do momento,
vê outros desafios que se colocam aos lares de acolhimento de menores. E eu cito: temos trabalhado muito na questão da disciplina positiva como uma forma de substituição completa dos castigos físicos. Creio que este é um dos grandes desafios que os centros de acolhimento aqui no Lubango e creio em todo o país enfrentam. Fim de citação. Portanto, aqui também uma boa notícia, que se vê um grande desafio, que é tentar substituir os castigos físicos pela disciplina positiva. E mais informações vamos ter na nossa emissão da rádio mais tarde. Portanto, continuem ligados a nós. Vamos até Moçambique. O Ministro da Defesa Nacional entende que há fragilidades nas fronteiras nacionais que permitem a entrada de armas ilegais usadas por terroristas em Cabo Delgado. Jaime Neto falava ontem na Cimeira Extraordinária da União Africana e defendeu que questões sobre a paz merecem intervenção imediata. E eu cito algumas palavras de Jaime Neto ontem nesta cimeira. A porosidade das nossas fronteiras facilita o tráfico de armas ligeiras que são usadas por grupos criminosos, terroristas e extremistas para perpetrar atos de violência, causando destruição, morte e dor nas comunidades, impedindo as populações de se beneficiar dos dividendos da paz, na forma de emprego, educação, saúde, segurança e uma subsistência condigna. Fim de citação. Jaime Neto defendeu também que questões sobre segurança merecem intervenção imediata sob risco de culminar em tragédias. Para justificar o seu posicionamento, o ministro recorreu às estatísticas do continente e de Moçambique. E eu cito: o trabalho em prol da paz não pode ser adiado ou mesmo relegado para segundo plano. Apesar de melhorias na situação de estabilidade no continente, na última década, continuamos a registrar várias formas de violência e conflitos armados. De acordo com estimativas divulgadas recentemente entre 2013 e 2017, os conflitos armados terão provocado mais de 27 mil mortos e avultados danos materiais no continente. Só no meu país, desde 2017, registramos cerca de 1.100 óbitos associados à violência armada, concluiu o Ministro da Defesa, Jaime Neto. Portanto, esta questão de Cabo Delgado continua a estar no centro das atenções, não só em Moçambique, mas de uma forma geral em África, especialmente na África Austral. Creio que já temos aqui mais gente ligada a nós, certamente. Temos Lourenço Moisés Chico em Nacala, Porto, Moçambique. Sandra Helena de Cambridge. Sandra, bem-vinda. Jeff Njadi, aliás, Leteta, a partir de Luanda. Zacarias Vasco, a partir de Moçambique. Manica, Mamad Iqbal Daoud. Mamad, eu estava à sua procura, hein? Estava atrasado. Está a falar-nos de Climane e o Mamad sabe que daqui é só boas energias. Nós conhecemos o Mamad desde os primórdios do Washington Fora de Horas. Moisés Murongo Tomás está a falar-nos de Camacupa, no Bié. Muito bem-vindo, Moisés. Como estão as coisas aí em Camacupa? Temos também Sérgio Luís a partir de Tete, em Moçambique. Vamos até a Guiné-Bissau. O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC, Domingos Simões Pereira, disse que não manda no órgão jurisdicional do partido, em referência às notificações para a audição enviadas a 2 membros do Bureau Político. E eu cito palavras de Domingos Simões Pereira: eu não mando no Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do partido, é o órgão jurisdicional do PAIGC. É independente dos seus julgamentos, devendo obedecer apenas às leis, aos estatutos e ao regulamento disciplinar do partido. Fim de citação. Esta foi uma mensagem que Domingos Simões Pereira publicou nas redes sociais. O Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização notificou o antigo primeiro-ministro Artur Silva e o atual presidente do Parlamento guineense Cipriano Kassamá, ambos membros do Bureau Político do PAIGC, para serem ouvidos.
Nos círculos políticos guineenses, fala-se em purgas no Partido dos Libertadores, mas até agora a direção do PAIGC ou o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização não se pronunciaram sobre os posicionamentos de Kassamá e Silva. Como a Voz da América noticiou na sexta-feira, Cipriano Kassamá diz que a sua convocação decorre de denúncia feita por militantes e estruturas do partido. E o seu gabinete publicou um comunicado com data de 3 de dezembro que eu passo a ler. Não pode deixar de causar estranheza e preocupação que, após ameaças públicas de sanções, num momento extremamente delicado do país e da vida interna do partido, em que militantes responsáveis, dirigentes e estruturas sociopolíticas se multiplicam em esforços para revitalizar e relançar as atividades políticas, alguns camaradas persistam na lógica da intriga, conflito e crispação interna. São palavras de um comunicado do gabinete de Cipriano Kassamá, com data de dia 3 de dezembro, mas divulgado na sexta-feira, dia 4. Kassamá disse ter sido convocado para depor ontem sem qualquer nota de culpa, diz suspeitar que o alegado processo disciplinar tem por finalidade suspender e sancionar o vice-presidente. Também o antigo primeiro-ministro Artur Silva revela ter sido ouvido pelo Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização no dia 1. E eu cito também aqui palavras de Silva. O instrutor do processo comunicou-me que me fora levantado um processo disciplinar pelo facto de ter sido nomeado primeiro-ministro e também por ter aceito o cargo de secretário-geral da Agência de Gestão e Cooperação entre o Senegal e a Guiné-Bissau em janeiro e maio de 2018, respectivamente. Fim de citação. Para mais informações sobre estas tricas políticas que a Guiné-Bissau nos tem habituado, já sabe, www.voportugues.com. Eu vejo que há aqui mais gente a ligar-se a nós. Temos Armando José Chicoca. Eu sei que o nosso Cota Chicoca está no Namibe, portanto dê-nos aí novidades do Namibe, como é que estão as coisas. Vamos até às ilhas de Cabo Verde, que neste momento, por causa do coronavírus, estão a sofrer economicamente, especialmente porque Cabo Verde vive muito do turismo e a taxa de turistas caiu drasticamente com a pandemia. As receitas da taxa paga obrigatoriamente pelos turistas em Cabo Verde caíram 63,6% até outubro devido à crise provocada pela pandemia da Covid-19. De acordo com o relatório síntese da execução orçamental de janeiro a outubro de 2020, a contribuição turística gerou neste período receitas fiscais para o Estado de Cabo Verde de 294,3 milhões de escudos, 2,7 milhões de euros, o que, comparado com os 809 milhões de escudos nos mesmos 10 meses de 2019, faz uma grande diferença. Com a ausência praticamente total de turismo desde março devido às restrições impostas para travar a pandemia da Covid-19 e depois de registrar um recorde de 819 mil turistas em 2019, o setor, que garante 25% do produto interno bruto, PIB, registrou uma quebra homóloga de 63,6%, que contrasta com a previsão do governo para todo o ano, revista em julho, que apontava por uma descida inferior a 50%. Esta queda revela um forte impacto da crise da Covid-19, uma vez que estas receitas advêm diretamente do fluxo de turismo, dormidas em estabelecimentos hoteleiros, que caiu drasticamente desde o início da pandemia e consequente encerramento das fronteiras de Cabo Verde e da maior parte dos países no mundo, diz o documento. Cabo Verde espera arrecadar no próximo ano 5,5 milhões de euros com a taxa paga obrigatoriamente pelos turistas, recuperando da quebra para metade estimada para 2020 devido à pandemia. Entretanto, ainda em Cabo Verde, estalou o verniz entre o poder judicial, político e a opinião pública, que, segundo analistas,
pode colocar em risco a administração da justiça num país onde, embora seja considerado independente, é muito morosa. Na nossa emissão de rádio teremos uma reportagem alargada sobre este tema às 16 horas de Cabo Verde. Portanto, fiquem ligados para saber porque é que estalou o verniz em Cabo Verde entre a justiça, o poder político e a opinião pública. Temos aqui Silvestre Soares, há muito tempo que não víamos o Silvestre Soares. Ele diz boa tarde, estou em sintonia desde Lisboa, saudações Silvestre. Saudações também a Zeca Sebastião, que está no AMBO a assistir ao nosso Washington Fora de Horas, que vocês já sabem, é apresentado de segunda a sexta-feira, todos os dias, um apresentador diferente, aqui da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e para vocês saberem quem são os outros, por favor, liguem-se a nós todos os dias, de segunda a sexta, é às 8h30 da manhã de Washington DC. Agora, dependendo da sua localização geográfica, vá lá e veja a que horas é aí do seu lado. Vamos continuar então, vamos até ao Brasil, onde mulheres sofrem mais assédio moral e sexual no ambiente de trabalho do que os homens, de acordo com uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão. Os dados indicam que 40% das mulheres dizem que já foram ofendidas ou já ouviram gritos no trabalho, contra 13% dos homens que vivenciaram a mesma situação. Entre os trabalhadores que tiveram o seu trabalho excessivamente supervisionado, 40% também são mulheres e 16% são homens. Com o objetivo de fomentar o debate sobre as situações de violência e assédio no ambiente de trabalho, a pesquisa, feita em parceria com o Instituto Locomotiva com o apoio da Lodz Foundation, mapeou as percepções da população sobre a temática e as experiências de assédio e constrangimento vividas pelas mulheres no ambiente de trabalho. A pesquisa também revelou que, na percepção de 92% dos entrevistados, mulheres sofrem mais situações de constrangimento e assédio no ambiente de trabalho do que os homens. Trabalhadoras e trabalhadores ouvidos pela pesquisa, sem serem identificados, contam sobre quando foram abusados nos empregos. A pesquisa foi feita online com homens e mulheres de todo o Brasil com 18 ou mais anos de idade. Foram 1.500 entrevistas realizadas de 7 a 20 de outubro de 2020. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos agora falar de política aqui nos Estados Unidos. Tenho a certeza que estão aí ansiosos para saber como é que estão aqui as coisas nos Estados Unidos. O presidente eleito Joe Biden deve nomear o atual procurador-geral da Califórnia, Javier Becerra, como secretário de Saúde e Recursos Humanos. Becerra nasceu na cidade de Sacramento, na Califórnia, mas os seus pais são mexicanos e será a primeira vez em que vai ocupar o ministério em que alguém de origem mexicana vai ocupar o ministério, este ministério da Saúde e Recursos Humanos, e é o segundo de origem latino-americana no governo de Biden. No mês passado, o presidente eleito anunciou que Alejandro Mayorkas, que nasceu em Cuba, vai liderar o importante Departamento de Segurança Interna, o DHS, na sigla em inglês. Antes de ser Procurador-Geral da Califórnia, Becerra foi deputado pelo Estado, altura em que defendeu mais direitos dos latino-americanos e o programa de saúde do ex-presidente Barack Obama, uma política que foi muito atacada por Donald Trump e pelo Partido Republicano. Becerra, de 62 anos, foi eleito Procurador-Geral da Califórnia em 2016 e sucedeu Kamala Harris, que foi eleita para o Senado naquele ano. Kamala Harris é a vice-presidente eleita. E ainda sobre os Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos e do Japão realizaram hoje uma demonstração de coordenação militar com manobras no arquipélago japonês abertas à imprensa e focadas num possível ataque a ilhas remotas do território. As manobras de Yamasakura, que se realizam desde o dia 2 de dezembro na municipalidade japonesa de Kumamoto, no sudoeste do Japão, foram hoje abertas aos jornalistas
radicados no país asiático, numa altura de crescente assertividade da China na região. O exercício de simulação, que vai durar até 15 de dezembro, envolve a participação de 4.000 soldados japoneses e cerca de 1.000 soldados norte-americanos, incluindo membros de unidades remotas que se vão juntar ao exercício via online. As manobras de Yamasakura, que os dois exércitos realizam desde 1982, é um dos maiores exercícios conjuntos entre os Estados Unidos e o Japão. Antes de continuarmos as nossas notícias, vamos ver aqui, Raquel Leão que diz: estalou o verniz, há muito que não ouvi essa expressão. É verdade, é isso e chegar a mostarda ao nariz, não é? São algumas expressões muito idiomáticas. Sebastião Diogo diz que o Tribunal Constitucional de Angola é uma autêntica lavandaria do MPLA. Não é possível um tribunal, diz Sebastião Diogo, ser independente quando o presidente é quem indica 4 juízes e depois a maioria parlamentar, o MPLA, também indica 4. Ou seja, dos 11 juízes, 8 são do MPLA. Por outro, como o MPLA sequestrou todas as instituições, não é de estranhar que as assinaturas do Para Já vão servir para legalizar os partidos de Dinho Xingunji e Bela Malaquias como satélite do MPLA. Portanto, Sebastião Diogo a fazer aqui uma análise política muito interessante, Sebastião, e para quem acompanha a política angolana, Sebastião Diogo trouxe aqui nomes que estão ligados à política há já algum tempo, e é verdade sim que Dinho Xingunji e Bela Malaquias têm projetos políticos na calha. Portanto, vamos ver como é que todos esses processos se desenvolvem. Vamos até ao Ghana, falando de política, vamos até ao Ghana, onde cerca de 17 milhões de eleitores escolhem hoje o presidente entre 2 políticos que lutam pela liderança do país pela 3ª vez. Nana Akufo-Addo, do Partido Patriótico, novo Partido Patriótico, o NPP, que procura um segundo mandato, e o seu antecessor John Mahama, do Congresso Nacional Democrático, NDC, vão medir forças mais uma vez depois de terem feito o mesmo em 2012 e 2016. Portanto, temos aqui as eleições no Ghana, que são vistas como uma luta acirrada entre estes 2 candidatos. O Ghana, na África Ocidental, tem tido transferências pacíficas de poder nas 7 eleições realizadas desde que regressou à democracia há quase 30 anos. Os 2 principais partidos sempre aceitaram os resultados eleitorais e encaminharam as suas queixas aos tribunais. Para garantir a continuidade da tradição de eleições pacíficas, Akufo-Addo, de 76 anos, e Mahama, de 62, assinaram na sexta-feira um pacto de paz simbólico. Eles estão entre os 12 candidatos que concorrem, incluindo 3 mulheres. A relativa estabilidade do Ghana contrasta com a dos seus vizinhos da África Ocidental, como a Guiné e a Costa do Marfim, que passam por grande instabilidade. Cerca de 17 milhões de pessoas, portanto, votam nas eleições de hoje para o novo presidente e para os 275 membros do Parlamento. As questões principais para os eleitores incluem desemprego, infraestrutura, educação e saúde. O Ghana deu passos gigantescos nas últimas 2 décadas, tornando-se o segundo maior produtor mundial de cacau, mas muitos ganeses ainda vivem na extrema pobreza, com escasso acesso à água potável e eletricidade. Portanto, no Ghana hoje muita coisa está em jogo. Vamos também dizer que vamos estar atentos ao que se passa no Ghana, portanto continuem ligados a nós em www.voportugues.com. Também vamos ter as notícias no nosso Facebook e no nosso Twitter, pelo que, se continuarem a seguir-nos nas redes sociais, também terão acesso a esta informação. Vamos aos trendings de dia 7 de dezembro.
antes de desligarmos, porque não acredito que eu tenha mais do que 1 minuto para aqui estar. Vamos começar com o website da VOA. No website da VOA, o artigo que está a chamar mais atenção dos nossos internautas está sob o título África do Sul envia veículos blindados para Moçambique. Este artigo é sobre este envio de veículos blindados da África do Sul para Moçambique para o combate aos insurgentes em Cabo Delgado. Vá lá à nossa página e leia mais sobre este envio de veículos blindados para Moçambique. No Twitter, fugimos um bocado à política, a outras tricas, para coisas mais ligeiras, vamos dizer assim. Os fãs de Gwen Stefani, a ex-vocalista da banda rock dos anos 1990, os No Doubt, estão super entusiasmados. Estão mesmo no maior entusiasmo depois da cantora ter lançado um single para marcar o seu regresso no estilo pop. Gwen Stefani lançou Let Me Reintroduce Myself, que é como quem diz, deixem-me voltar a apresentar-me. Portanto, a marcar esse regresso. E isto está a deixar toda a gente, ou pelo menos quem gosta de Gwen Stefani, muito feliz. Outros fãs que também estão felizes são os fãs do rapper Kanye West. Ele, que também é produtor e empresário, lançou o novo modelo dos seus ténis Yeezy. E este modelo chama-se Bread. O Bread custa pelo menos $500 americanos. E a fila para adquirir é mais que longa. E quando eu digo a fila, não tem que ser necessariamente física. Quem gosta deste tipo de produtos normalmente vai logo diretamente à internet e vai fazer a sua encomenda. E o que está a acontecer, segundo os fãs aqui destes ténis do rapper Kanye West, é que há uma longa fila de espera para conseguir encomendar, quanto mais para os receber. No Google, os trends do Google, destacamos 2 temas que estão a espicaçar a curiosidade dos internautas aqui nos Estados Unidos. Para quem gosta de boxe, Floyd Mayweather e Logan Paul vão enfrentar-se em fevereiro. Mais de 500 mil de pesquisas dedicadas a este tema, e só vai acontecer em fevereiro. Outro tema que está no topo das pesquisas é o diagnóstico do advogado do presidente Donald Trump, Rudy Giuliani. Giuliani, de 76 anos e antigo presidente de Câmara de Nova Iorque, testou positivo para a Covid-19 e foi hospitalizado ontem, domingo. No YouTube destacamos muita coisa nova, há muita coisa a competir entre si. Vamos falar de 3 videoclipes que dominam o trending desta segunda-feira. Há 3 dias na plataforma, a nova música de Lil Baby, On Me, tem perto de 7 milhões de visualizações. Também há 3 dias na plataforma, o videoclipe da música Oh Santa, de Mariah Carey com Ariana Grande e Jennifer Hudson, já atingiu 13 milhões de visualizações e nesta fase natalícia o potencial de atingir números fantásticos é enorme. Mas quem está a fazer sucesso com 2 dias no YouTube é a música de Shakira com o grupo Black Eyed Peas. À parte. Vocês sabiam que Black Eyed Peas significa feijão frade? Sim, feijão frade. Exatamente. Mas é como diz o outro, em inglês, tudo é muito mais apelativo, não é? Tudo é mais atraente. Mas voltemos à música. O tema Girl Like Me, de Shakira, com os Black Eyed Peas, os feijão frade, está super trending, com 21 milhões de visualizações. Portanto, muito bom para eles. E no canal do YouTube da VOA, que eu tenho a certeza que vocês já subscreveram, o que está trending é uma entrevista com o mestre de capoeira, João Grande. Portanto, se quiserem ir ao YouTube da VOA, têm também essa entrevista para ver. E foi tudo por hoje, dia 7 de dezembro. Lembrar que nós começamos a semana com a ótima notícia de que a Voz da América recebeu um prémio no Moda Angola e agradecemos muito ao prémio que nos foi atribuído. Quando o prémio nos chegar ou quando nos puderem enviar uma fotografia do prémio, nós vamos mostrar aqui esse prémio a todos os nossos internautas e agradecer também porque
prémios só existem quando existe uma audiência. Muito obrigada por tudo, muito obrigada também ao Manuel Augusto Jota, que deixou aqui uma mensagem sobre Angola, política em Angola. Obrigada pela companhia, foi o Washington Fora de Horas deste dia 7 de dezembro, continuação de uma ótima semana cheia de boas energias.